movimento, que vai nos estimular a ir em busca daquilo que a gente quer e deseja na vida. Se a gente for fazer uma conexão, o vermelho ele está agindo no chakra básico. O chakra básico ele tem essa força de ir em busca da materialização, da realização profissional, principalmente, né? E na realização da vida como um todo. Por isso que, se o número 1 ele está bem aspectado, isso a gente fala na astrologia, né? Eu trouxe esse dizer para a numerologia. Quando ele está bem aspectado, é porque ele aparece bem no mapa. Se aparece bem o número 1, principalmente numa missão de vida, ou numa personalidade, que é uma colocação de movimento, então representa que a pessoa não precisa do vermelho. Ela só vai precisar do vermelho se ela não tiver a atitude da ação, do movimento, do ir em busca daquilo que ela quer. Porque daí ela pode ser uma pessoa que está sem coragem, sem determinação, usa o vermelho. Se ela está já muito atuante, ativa, tira o vermelho. Porque o vermelho ele pode estar agindo no sistema nervoso central. Isso vai fazer com que a pessoa seja o quê? Raivosa, irritadiça, não escute conselho. Às vezes lá ela está numa briga, chega alguém para acalmar, a briga vira com aquela que tenta acalmar, né? Então, ou seja, se está bem forte o número 1, não precisa do vermelho, porque o 1 já está acionando o vermelho. Então, o que eu diria para não usar? Roupas vermelhas, não ir para cômodos da casa que tenha vermelho. Então, é para conversar sobre alguma coisa, não vá numa sala vermelha, porque lá vocês vão brigar, se tiver o número 1 aqui já, né? Ou se vocês, por exemplo, têm o número 1 no mapa e o local de trabalho é vermelho, isso vai representar que lá vai dar atritos na visão que um tem e o outro tem do trabalho, né? Então, vocês teriam que ir em um outro lugar para refletir que fosse um lugar mais calmo, sossegado. Se é uma pessoa que ela está sem foco, sem determinação, que ela não sabe o que quer da vida, converse com ela, se você é terapeuta, num lugar vermelho, que vai estimulando ela. E ela vai dizendo, mas é isso que eu tenho que fazer. Mas é isso, eu não estava me dando por conta. Mas é isso que eu preciso fazer, né? Então, vai estimular toda a parte sensorial. E aí ela pode usar o vermelho. Tipo assim, daí sim, até ela ter a coragem de ir avante. Né? O vermelho as cores são estimulantes, né? As cores elas estão sendo usadas como se fossem remédios. Tu teve o efeito, agora né? tu pode ir para a vida. Né? É que deu os medicamentos, né? Deu equilíbrio, o efeito, tá amenizado, agora você sabe o comando que você precisa dar. É isso que eu sempre falo para as pessoas, né? Tu tem uma enfermidade, a tua enfermidade está dizendo tal coisa, né? Tome o remédio, até você criar consciência, reduz o remédio e tire para você ir para a vida com essa consciência ampliada do que você precisa ou não fazer. Então, geralmente as cores vão dar essa tônica, né? Vão remediar para te dar uma energia de ação. Então, o vermelho, ele é muito bom, muito forte, mas como o vermelho representa Marte, que é o deus da guerra, então você tem que usar com sabedoria. É uma das cores que se usa com sabedoria. E isso me faz lembrar lá do Douglas, né? Porque o Douglas, ele mora numa casa número 8, olha bem, com cores vermelhas, né? E ele colocou lá um pouco de verde, né? O verde é bom, porque deixa uma vibe um pouco de neutralização e de foco, né? Mas um pouquinho assim de calma, tranquilidade. Porque lá é o escritório dele, é o lugar que ele trabalha, mais trabalha, né? O vermelho... De Água Santa. Água Santa. De Água Santa. E o vermelho, no Feng Shui, tem várias dizeres, Feng Shui, né? Então, assim, o vermelho, ele simboliza o sucesso. Por isso tem muitas marcas que colocam o vermelho nas slogans, que é a marca do sucesso. Mas quando você vai ver na energia lá dos funcionários, você vê que é muita pressão, é uma coisa muito louca, né? Por isso que as principais empresas que têm o vermelho deveriam trabalhar os funcionários, porque é uma agitação muito
Ou seja, o que está motivando ali? Que eles precisam trabalhar muito, precisam se mover, precisam ir avante, né? E aí tem que ver os processos. Tem todo um contexto, né? Não é só você colocar ali. Uhum. Não é só colocar a marca, tem que ver o que vai atrair aquilo. Mas geralmente você atrai pessoas muito ágeis que estão ali para produzir. Só que conforme as demandas, vai vindo a exaustão. Aí você tem que trabalhar com a equipe e dizer assim, olha, essa empresa já tem uma tendência a ter uma atividade de trabalho muito grande. Tem que ter momentos que o funcionário possa relaxar, para que ele volte depois para produzir, senão o corpo não aguenta. Porque nós estamos aqui, né, com a limitação do corpo físico, né? Então, temos que lidar com essa matéria que é sensível também, né? Então, número 1, vermelho. Número 2 é a cor laranja. E o número 2, ele já tem essa tônica dele trazer mais a amorosidade, a ternura, a compaixão, né? Então, por isso que ele vai acionar o chakra umbilical, que ali vai estar atuando nesse chakra, onde vai despertando coisas muito interessantes do número 2, né? Só que o que não pode estar motivando é o se anular na vida. Porque quando você usa demais o laranja, tem uma tendência a ficar muito estagnado, muito parado. Porque é a frequência do número 2. Então, se você não tem no mapa tranquilidade, se você não tem a serenidade, a prudência, né? Tu pode estar usando uma cor laranja que vai te trazer essa sintonia com o chakra umbilical e vai te trazer essa conexão com esse aspecto da amorosidade, mas da ternura, da mansidão, para você lidar com as coisas, né? Eu, assim, usaria, mas com prudência também, né? Porque o vermelho, ele também é uma cor muito forte. Agora, o laranja, se você usar demais, vai ficar uma pessoa letárgica, sem movimento, sem atitude, sem ação. Então, tem que tomar cuidado para a pessoa não se tornar anulada na vida, ou deixar de lado os seus prazeres pessoais. Porque o que vai tornar a pessoa? Uma mãezona. Vai cuidar de todo mundo. Aí ela tem uma tendência a se anular na vida em prol dos outros, né? E ela precisa, então, fazer o exercício dela estar se voltando para ela, para aquilo que ela quer e deseja. Então, por isso que o número 2 já é a frequência do laranja. Se tiverem dúvida, vocês me perguntem, né? O número 3 já é o amarelo. Aqui nós estamos falando do plexo solar, né? Então, porque o amarelo, ele vai trazer presente a conexão com a comunicação e a fluidez do raciocínio. Então, pessoas que gostam muito do amarelo são pessoas mais racionais, pessoas mais da comunicação e são pessoas que elas estão comunicando, né? Eu quero passar aquilo que está no meu pensamento, o conhecimento para vocês. Então, por exemplo, pessoas que têm muita informação na cabeça, como aqui eu vi dela, por exemplo, ela tem uma fluência no 3. Ela não precisaria. Mas se ela não está conseguindo se comunicar, ou ter um equilíbrio emocional para lidar com os problemas dela, porque ela tem 6 e 9, ela pode estar usando o amarelo para ela trazer essa razão em cima das emoções. E para ela ativar o chakra dela, inclusive o laríngeo, né? Mas que é com a outra cor que a gente vai ver. Mas essa força do poder pessoal dela comunicar aquilo que ela já sabe. Então, a gente percebe que ela tem muita sabedoria, por causa do 9 e do 3, que ela precisa passar isso, né? Então, se ela é uma pessoa forte, que está se comunicando, não usa o amarelo, porque o amarelo tem uma tendência a pessoa falar demais. Você tagarela, né? Então, tem que baixar um pouco a frequência ali do 3. Caso contrário, para estimular, usa o amarelo, né? O 4 seria o verde, que é o foco, a determinação, a disciplina,
ou você focar naquilo que são os atributos do número 4, né? Então, por exemplo, está com falta de foco, não consegue se concentrar, puxa alguma coisa verde, né? Perto da onde você está. Esses dias que eu achei interessante lá, né? Porque o Ângelo, na escrivaninha lá que ele escreve, o que faz as lives, né? Os estudos lá, tem bastante plantinhas lá, né? Verde. E isso vai atraindo muita conexão, foco para o objetivo que tu quer. Então, tá fazendo lá uma live sobre o que você quer dizer, então é só você pegar e colocar uma plantinha verde, que isso vai fazer com que flua a parte ali do que você quer dizer, dentro de um raciocínio lógico, né, que as coisas vão fluindo e tudo vai dar certo. Então, o verde, além de ser tranquilizante também, né? Porque o verde, ele está em muitos hospitais ou lugares holísticos também, né? Seja em cor ou em plantas, para ele trazer o foco. Ou seja, precisamos fazer o que aqui? Focar nos teus problemas. Então, vamos focar ali, ó. Aí a pessoa se torna um pouco dispersa quando tem lugares com cores amarelas. Ela fala muito. E aí a pessoa, você quer intervir ali como terapeuta, mas a pessoa está falando, está falando, está falando. Tu fala alguma coisa, me lembrei de tal coisa, deixa eu ter falado antes que eu me esqueça. Então, um lugar amarelo é um lugar de muita fala, muita comunicação. Mas, por um lado, a pessoa precisa, então, ir para as emoções, né? Porque senão ela vai ficar muito no mental, no raciocínio. E ela não vai conseguir trazer a emoção para ser trabalhada, né? Então, o verde, né? O 5, ele representa a cor azul, o azul claro, não azul muito escuro, né? O azul anil vai ser mais do 6, porque o número 5, ele está numa vibe de estar muito acelerado. É uma vibe de estar um pouco avoado, né? Então, para uma pessoa não ter esse ímpeto de agir de uma forma bem impulsiva e fazer aquilo que não deveria ter feito, é só você colocar um azul claro perto dela, que aí ela já vai dar uma tranquilizada, né? Agora, o azul escuro, o anil, representa ali a família, a amorosidade, né? Então, representa o foco da família, da amorosidade, ou tudo que fala sobre tradição da família, né? Valores familiares, enfim. O 7 é a cor violeta, e aqui eu não diria tanto roxo, né? Porque o roxo, como eu estava falando ali antes, como ele é uma cor pesada, ele está significando que a pessoa, ela está... O 7 é o violeta, que é a cor da espiritualidade, né? O chakra coronário, né? Então, representa, se for um roxo, que a pessoa ela está gestando dentro dela pensamentos secretos, mas que tem mais a ver com a questão da sexualidade, fantasias, ou coisas secretas na cabeça dela que envolvam essa área do sexual, né? Então, uma pessoa que anda demais com roxo já dá uma pessoa que tá na vibe, né? Tá, porque tá. Só para o azul claro, o que seria? O azul claro é para trazer tranquilidade em uma pessoa muito agitada. Por exemplo, se vocês forem trabalhar com crianças hiperativas, é só vocês trazerem a luz do azul claro, que vocês vão ver que ela vai tranquilizar um pouquinho mais. Já vem um agito, né? Então tem que tranquilizar, trazer a tranquilidade para essa criança. Para daí sim iniciar todo um processo terapêutico de conversar com ela, e de que haja uma fluência na conversa, né? E a parte do roxo significa isso. Significa algumas questões internas, secretas, que a pessoa ela está gestando dentro dela. O violeta, já ao contrário, ele estimula muito tudo que faz parte do espiritual, da conexão com a espiritualidade. É o fluir a espiritualidade na minha vida, ou naquele espaço que ali está, né, todo o trabalho que eu deveria fazer. Só que quando esse violeta é muito forte, ele gera canseira mental. Então, por exemplo, assim, quando é uma questão de um violeta, né, bem aspectado, no sentido da cor ser não muito
nem muito fraca, nem muito forte, gera essa conexão com a espiritualidade. Porém, um violeta muito forte cansa a mente. Então, se você tem um espaço com violeta muito forte, ali você vai ter muita canseira mental. Então, por um espaço holístico, essa cor muito forte não seria bom. Então, você teria que colocar uma cor mais clara, né? Um lilás, talvez, né? E o 9, o 8 representa o rosa. O rosa, ele facilita no diálogo com o outro, a interação com o outro, para que gere parcerias que envolvam o financeiro, né? Então, se você é uma pessoa número 1, tá com vermelho, você não vai ter uma boa parceria. E automaticamente isso vai se refletir no trabalho e vocês não vão ganhar dinheiro, vão ter perdas, né? Porque os dois, parece que um está querendo ir para frente e o outro está querendo puxar para trás. Agora, se os dois compreendem que eles precisam da força do rosa para amenizar os conflitos e saber se relacionar, para ter um propósito comum de ir prosperar, dá muito certo. Aí chamou dinheiro, né? E também deveria estar perto de uma pessoa que tem muita raiva dentro de si, muito ódio. Colocar o rosa para ir trazendo mais amorosidade, né? Você colocar no lugar do outro, porque daí revela empatia. Você tem um rosa, você gosta de usar um rosa, você é uma pessoa empática ao outro. Tu não gosta do rosa, tem dificuldades em ser empático ou se colocar no lugar do outro. E o 9 representa o branco ou o dourado. As duas cores, né? O branco porque ele representa uma clareza mental maior daquilo que eu quero e desejo. Por exemplo, a Adri, ela tem o número 9. Aqui, se ela não conseguir ter clareza, coloca o branco, que aí ela vai ter mais clareza. Se ela já tiver clareza, ela vai se tornar uma pessoa apática. Ou seja, vai se tornar uma pessoa muito fora, né? Porque a casa que é só branca gera um clima de apático, né? Ou seja, de... Fica sem vida. Assim. Por isso que sempre tem que ter uma cor, né? E a cor que eu digo não precisa ser uma parede, mas um objeto, um acessório, alguma coisa, né? Uma flor, sei lá. Alguma coisa que traga cor, mas sem muita agressividade, né? Então, o 9 é que ela só vai usar o branco se ela tiver dúvidas do que ela quer. E aí, trouxe o branco, ela vai ter clareza. Teve clareza, tira o branco, que daí ela vai. É só para você destravar, para a pessoa ir para a vida. Agora, quando tem a questão do... e o número e a cor branca, é você liderar sem interferir no livre-arbítrio da outra pessoa. Então, se você... e é exatamente isso que significa o branco para os holísticos, né? Eu vejo muitas pessoas usando branco, Cristina Cairo, ou seja, ela vem fazer um trabalho onde ela vai mostrar sua liderança, ela vai trazer o conhecimento que faz parte do 9, mas tu tem o livre-arbítrio, tu faz o que você quiser. E aí ela vai falar muitas vezes para quem fez palestras com ela, ela vai dizer assim, eu só trouxe o conhecimento. O que vocês vão fazer com ele? O problema é de vocês. Eu achei engraçado, porque algumas vezes que eu fui, eu dei muita risada com ela, né? Então, é exatamente isso. Colocou um branco, você vai conseguir respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas. E o dourado, que você tem nos pés, é a conexão com a essência. Então, se for falar da Natália, ela tem duas coisas interessantes. Por exemplo, ela está vestindo um tênis, né, que ele é dourado. Então, ela está num caminho de conexão com a essência dela. Ela tem o colar dela, que isso envolve... Isso vai onde? Para o plexo solar, aqui na altura do estômago. Isso mostra, nesse ponto maior aqui da tua mandalazinha, né? Que você está no caminho que tem a ver com a tua essência, ou clareando isso, né? Mas tu já está conectada. Trouxe o dourado para perto de si,
já está conectada. Como você tem o pingente, né, perto do plexo solar, você já está trazendo o teu poder pessoal, estimulando isso, porque já está bem plexo solar, né? Então, e é dourado. Representa que daqui vai saindo a tua força para você, né, fazer com o teu poder pessoal aquilo que é próprio da tua essência. Interessante. Por exemplo, já a Lu, né? A Lu está tendo algumas clarezas no caminho dela. Que eu sou, porque é branco. Você é tudo preta, né? Cuidado com os rins. Você já viu? sabe que me veio muito agora com as cores que o João tá usando muito preto, né? E ele tá bem assim, como é que eu vou te dizer? Cansado, meio sem vida, assim, meio sem ânimo, sabe? Por exemplo, assim, ó, o branco, ele representa a energia do pulmão. Olha que interessante. O pulmão, o que ele faz? Ele absorve o novo. Por isso que a Adri, ela tem que fazer um exercício aqui, ó, dela, nesse número 9 aqui, o que significa? Deixe para trás tudo que impede o novo, que é o 1, entrar na tua vida. Se fosse fazer um trabalho com ela, se ela viesse e dissesse para mim, em uma frase, o que eu preciso fazer, né? Deixe para trás o que é velho e acolha o novo na tua vida. Só com essa frase você já dá a entender os dois números do ano universal e do ano pessoal dela. E aí ela vai dizer exatamente assim. Estou precisando finalizar processos e ir para o novo. E eu tenho dificuldade. Porque aqui vai ter o pulmão. Aqui vai ter o pulmão, né? Que é acolha o novo na tua vida. E quando você não consegue fazer a significação, por exemplo, ela está usando muito preto. Isso representa a energia dos... Quando você usa demais, o teu inconsciente está te alertando daquilo que está acontecendo e se mostrando no exterior, que é medo, insegurança, rigidez, você se sentindo ameaçada, você se sentindo combatida. São todas situações onde você tem medo de ir avante em alguma decisão importante na tua vida. É aquela conexão com o vermelho, né? Que ele rege toda a parte do chakra básico, né? E aí, o que é o movimento? É o ir, tomar atitude, né? Ir para a resolução de uma situação. Se você está ali preto, você está mais fechada, introspectiva, está guardando muita coisa dentro de você. E, inclusive, tem alguma situação da tua vida que você precisa olhar para que haja um perdão, soltar, para ir para a vida. É isso que ele representa o preto. Porque a energia dos rins e as vísceras, que é a bexiga. Então, tem muito o que soltar aí. De choro, de mágoas, ressentimentos, muita coisa acumulada, tem que deixar aí. E aí, se ela continuar usando preto, o que vai dar? Infecção urinária, pode dar pedra nos rins, pode dar alguma coisa nos rins. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer. Sim. as pedras representam uma emoção contínua. As pedras representam os medos cristalizados. Sabe, todas aquelas situações em que você não tomou uma atitude, que você não foi para a vida, em que você foi cristalizando isso dentro de você, e que foi te travando, tudo isso vai virando a pedra. Pode ser rejeição também. Sim. Porque, principalmente, o órgão ali dos rins, ele vai mostrar muito a questão do pai. Porque toda essa região aqui, ele é a região do pai. É a região do pai. Esse órgão. Então, você tem problemas com o preto, tem problemas com essa conexão, é pai, é ancestralidade. Eu tenho um amigo que ele já teve, eu acho, uns 13 episódios de Pedra dos Rins. E ele foi um filho temporão, sabe? A diferença com o irmão, acho que eles são 18 anos, né? E a mãe engravidou, acho que tinha 50 anos. E automaticamente ele foi quase que uma família nobre, né? De posses, bastante posses, mas deram muito pouco para ele, porque você é o mais novo, veio depois, ainda vão dar para os mais velhos. E quase em tudo ele foi sendo rejeitado. E hoje ele não tem, eu acho que ele não tem 40 anos, você tem ali, né?
Mas ele já teve três episódios graves de pedra nos rins. Já teve. E para ele, eu não indicaria ele usar o preto. Porque o preto vai acionar muito mais essas situações perto dele. Aqui na parte de baixo ele tá certo. Calça. Porque tudo que for cores, ela seria divertindo. Por exemplo, você abre o teu armário. As cores maiores que tem lá, né, é o que o teu inconsciente está chamando a atenção para aquilo. Hoje o exercício para vocês em casa é: abram o armário de vocês e vejam quais são as cores que estão lá. E aí, agora eu vou falar sobre o significado, e aí vocês tentem aplicar no dia a dia, né? Por exemplo, esses significados têm mais a ver com os números. Se você está usando muito o dourado, tu está acolhendo toda uma situação que toca a tua essência e te adverte que tu está no caminho certo. Aí o que vai acontecer? Muitas coisas boas, mostrando que tu está no caminho certo. Aí é aquilo que tu estava contando antes, né? Sim. Que vocês fizeram um grupo, as pessoas estão procurando, ou seja, você está desclarada. Agora, o que você precisa fazer? Nós vemos que hoje existe uma dança do desclavamento. Isso aí, nós ia lotar. E até a agenda não esteja. De repente, né? Vai. Porque é isso, por exemplo, ela tem duas coisas. Essa conexão com o branco, né? Que é a clareza, a fluidez de você mostrar quem você é, mas sem intervir no livre-arbítrio das outras pessoas. Só que existe uma situação também, quando pende para o negativo, porque o inconsciente ele alerta, que ela poderia estar dando mais atenção àquilo que entra de novo na vida dela. E que talvez ela tenha dificuldades de acolher na vida dela. Por estar com muitas situações passadas, né? Ela tem o preto, porque o bom é você olhar o todo, né? Olhar as combinações, né? Então ela tem o preto. Eu uso preto no final de semana, senão... Porque se ela usasse muito preto, e ela pegasse, usasse, por exemplo, o branco junto, ali o pé que representa o caminhar, o pé ele tem conexão com a infância. Então ele me mostra a infância da pessoa também, né? Se foi uma infância dura ou não, né? Enfim. Então ali mostra o caminhar dela em direção aos sonhos. É a fluidez para que coisas novas entrem na vida dela. Só que se ela tem uma combinação de preto, ela está muito com dúvidas, incertezas, ou ela está com medo, está com rigidez e não mudar. Aí essa combinação do preto e do branco. Ela sabe para onde ela precisa ir, mas ela está com medo de mudar, que é o preto. Então a gente vai olhando o todo das cores e vai fazendo uma leitura da pessoa pelas cores. Como que ela usa. E tipo que nem na questão do João, que eu tenho visto que ele tá mais introspectivo e ele tá num momento assim, se não me engano ali a gente já fez a numerologia dele, assim. O que eu poderia indicar? Porque eu agora olhando o guarda-roupa dele, o uniforme é cinza, da escola, né? Cinza, azul marinho e preto. E o preto que é o que ele usa, assim. Aí visualizei um moletom vermelho lá, que eu acho que tem mas não tem cores. Sabe? Tem que trazer cores para a vida dele. Porque isso mostra um padrão que está nele. Por exemplo, se tem muito cinza, isso representa o refletir situações. Parece que tudo que acontece, ele está fazendo com que ele reflita. Ele está numa vibe de muita reflexão interna. Até mesmo quando, por exemplo, a gente está em casa e vem um gato cinza, é para mostrar uma dinâmica que está acontecendo. De reflexão profunda sobre alguma situação que precisa estar sendo esclarecida ou que haja força para a mudança. Não tem mais ninguém. É só nós aqui, né? Não, eu corto de bola. Mas tá tendo barulho? Não, é que hoje tem o relógio, eles estão entrando sempre. Esse dia eu tive que ver. Não, tá aqui para ser preparado, esse da manhã. Já fui no banheiro dele. Chegou agora. Aliás, estão chegando agora com o laboratório que largaram ele lá no cemitério. Vou interromper um pouquinho, mas eu acho que é bem mais. Eu estava assistindo a live. Eu acho que vocês já viram o Pablo, aquele cara aqui.
nas palestras. E eu tenho um amigo, assim. E aí, uma pessoa lá na plateia disse assim, como que você tem um dinamismo, né, e você nunca usa a mesma, né, a mesma abordagem? Aí ele, durante a pandemia, ele fez 1.600 lives, sempre com assuntos diferentes. Sempre. Nenhum pegando o mesmo assunto. E aí a pessoa disse assim, como que você consegue? Ele disse, cheguei a um ponto da minha vida que ele disse, eu tenho 2 jatos, tenho 6 helicópteros, né? Ele disse, mas eu preciso aprender tudo e mais um pouco independente da área. Ele disse, eu sou piloto de jato, eu sou piloto de helicóptero. Ele disse assim, porque se acontecer alguma coisa com o meu piloto, eu sei como resolver. E eu pago 60 mil de salário para os meus pilotos mensais, mas sempre sou eu que piloto. Eles ficam lá do meu lado. Eu estou pilotando. E aí a pessoa disse assim, mas você só faz coisas extraordinárias. Ele disse, não. Ele disse, porque quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu trabalhei 18 anos, a empresa minha familiar trabalhava com costuras. Eu não sabia fazer. E quando eu fui lá, alguém da minha família disse assim, você fez um monte de coisa, mas você não sabe o que é a nossa realidade. Aí ele disse assim, tá, mas o que eu devo fazer? Costurar. Aí ele disse que ele foi lá, me dá as dicas de como fazer. Aí ele pegou, a primeira coisa, ele disse que ele fez uma calça. Foi lá, cortou, observou como é que era e costurou. Ele disse, eu sei costurar muito bem, melhor do que muitas mulheres, ele disse, que estão aqui. Porque eu sei me virar se eu precisar costurar minha própria roupa. Ele disse, eu aprendo com facilidade tudo aquilo que eu posso usar durante o dia ou durante a minha vida. Ele disse, indiferente se for da minha área ou não. Né? E aí a pessoa questionou de novo, tá, mas então você paga teus pilotos sendo que você sabe pilotar? Ele disse, não. Ele disse, eu estou dando oportunidade e o dinheiro para mim vem com facilidade. Ele disse assim, eu faço aquilo que eu gosto. Porque pilotar é algo que eu gosto. E em uma situação de extrema gravidade, ele disse, eu não morro por não saber pilotar. Se acontecer qualquer coisa com os meus pilotos, ele disse, eu não morro naquela situação. Pode ser que em outra. Ou vocês vão ouvir a notícia que foi uma falha técnica. Eles se mas não por falta de piloto dentro da aeronave. Eu achei bem dinâmico. Ele disse, eu aprendo tudo que for preciso. Tudo, ele disse. Até mesmo quando questão de costurar. Ele disse, indiferente da área que for, eu estou aqui para aprender. Ele disse, por isso que eu tenho, durante a pandemia, eu fiz 1.600 lives, ele disse, sempre com temas diferentes. Porque se eu fosse focar só naquilo que eu faço, só no meu trabalho, eu não teria esse. Então, se hoje eu precisar ir lá e ajudar o Rodrigo a preparar o corpo, eu vou. Né? Ele disse. É o Marcelo? Pablo Marcelo? Ele. O cara é fantástico. O cara é fantástico. Desculpa interromper. Em relação às cores, quando a gente vai ver na física, né? Se vocês quiserem anotar, o vermelho ele está sintonizado com o órgão do coração e as vias, como posso dizer, circulatórias, né? Ou a parte da circulação. Por isso que uma pessoa, se ela está usando muito vermelho, conectando com esse conhecimento da numerologia, ela está muito yang. Tem muito fogo interno. Fogo representa yang. Ela tem uma energia de... Tem pessoas que aqui é bem redondinho, né? E se vocês forem ver, aqui é maior do que aqui. Fogo. E aqui as também vermelhinhas. É uma pessoa muito boa para ação da comunicação. Carismática, tem todas as qualidades de um rosto, né? E pela fisiognomonia revela o elemento fogo, que é da cor vermelha, né? Então o vermelho age dessa forma, coração, as veias, né? Todo o sistema é sistema circulatório. Eu coloquei as veias circulatórias, não, é sistema circulatório. Agora, a cor preta é rim e bexiga, né? Então, se uma pessoa
usa muito preto, vai agir nessas áreas. Agora, a outra cor, branco. Branco é pulmão e intestino grosso. E o intestino grosso é aquilo que eu não quero soltar. Isso pode ser a minha vida, que foi uma vida muito difícil. Eu tive várias experiências e eu não consigo soltar essas experiências. Mas tem a ver também com a carinha, o intestino, né? Então, problemas no intestino tem também a ver com o laranja. Não, o preto, é o branco. O branco, tem a ver com... Pulmão, pulmão, intestino, né? Então, é o entrar, o novo, e deixar de sair do velho. Então, se uma pessoa está usando muito branco, é só chegar para ela e dizer assim, ó, tudo vai dar certo na tua vida se você deixar o velho ir embora e acolher sempre o novo, a novidade. Que bom que tu está nessa dinâmica, né? Se a pessoa disser, não estou nessa dinâmica, vamos para essa dinâmica. E daí ela já está mostrando essa dinâmica dentro dela. Então, o branco, né? Agora, o verde representa o fígado e a vesícula biliar. Então, uma pessoa que ela tem muito verde, ou apressa muito verde, né? Gosta muito do verde, ela tem essa área a ser olhada. Porque o fígado representa, é como se fosse olhar para a árvore. A árvore, ela cresce, se expande e dá os frutos. É por isso que o verde aqui está no número 4. É foco por determinado para aquilo que você quiser fazer, vai dar certo. Porque os frutos vão acontecendo. Então, é esse elemento madeira, que é o fígado e a vesícula biliar. O problema de vesícula, por exemplo, é uma pessoa que ela não está respeitando o limite do corpo dela. Está trabalhando demais e ela já está num estado muito exaustivo da vida dela. Aí ataca a vesícula biliar. Né? E já o problema com o fígado, eu sou mulheres autocríticas. E por isso que quando foi uns 2 anos atrás que eu fazer exame, o médico disse, olha, você tem hemangioma no teu fígado. Aí eu disse, o que é hemangioma, né? Porque eu fui olhar no Google, lá estava tumor. Eu disse, meu Deus, eu estou com câncer com tumor. Aí eu fui consultar o médico e disse, não, é um tumorzinho, né? Tudo que for gordurazinho é um tumorzinho, né? Ele é benigno, a pessoa nasce com ele e ele tem a tendência a se desenvolver ou não. Mas está ali, né? Aí eu fui para os estudos. O que significa o fígado, né? Crescimento, expansão para ver os frutos acontecerem. Quem que está agindo no fígado? Uma mulher autoritária em demasia, que impede a pessoa a crescer, prosperar e dar frutos, né? Ou limita a vida da pessoa no crescimento. Aí, com essa informação, eu fui conversar com a mãe. Aí eu disse, mãe, porque eu nasci com ele, né? Então, isso não é uma coisa minha, é uma coisa dela, passada para mim, através de uma emoção, do pensamento muito forte. Segundo a fisionomia comigo, né? Taoísta. Aí, um dia, eu tirei tempo para conversar com a mãe. Eu disse, mãe, quando você estava grávida de mim, teve algum episódio de você ter algum problema com alguma mulher, né, que você ficou muito nervosa, porque estava invadindo a tua privacidade, impedindo de você realizar os teus sonhos? Aí, bem imediato, quando ela viu o poder, ela disse, ela não me deixou em paz nem um minuto. E tanto é que ela complementou depois, dizendo, se eu nasci com os problemas que nasci, não foi culpa dela. E eu disse, está respondido, então, filho, né? Só certificar se era isso mesmo. E ela pediu para a gente, mas por que também pediu isso, né? Daí eu disse, não, eu coloquei a parte da metafísica, como explicando para ela, ela disse, não, mas foi isso mesmo, né? E a minha avó, ela tinha um poder de persuasão, mas não é bem o termo, mas ela incomodava as noras, né? É como se ela não tivesse sido feliz e ela impedisse que os outros fossem felizes também, né? Mas o problema dela era com as noras. Eu tenho, segundo o médico, é uma bolinha, as veias, dando uma bolinha. Pode um dia, mas eu tenho isso na coluna também. Isso representa desarmonia. Por exemplo, a coluna é o pilar da vida, é o nosso sustento. É através da coluna
que sustenta o nosso corpo, que nós vamos além. Nós vamos para onde nós queremos ir. Então, a coluna vai representar o pilar da vida, mas o pilar dos descendentes. Então, quando tem problema na coluna, representa uma ancestralidade com muitas desarmonias conjugais. E isso pode vir para você e pode atrapalhar os teus relacionamentos se tiver isso que você falou, uma veia que ela está um pouquinho grossa e que aqui forma um acúmulo e que impede a fluidez desse sangue. Isso representa estagnação, representa não movimento. Então, nas relações dos antepassados, tinha um problema de estagnar, de não ter muito fluxo, não dar certo, ou ter atritos, né? E isso pode está gravado em você, depende de qual momento, representa isso. Anos atrás, que eu tive um nervo, muitos anos atrás, e no fígado eu faço todo ano. Eu tinha 5, eu tenho 3. Já representa a dificuldade de fluir nessa questão. Nessa questão por causa das desarmonias conjugais, porque tem mais a ver com isso a coluna, né? Desarmonias conjugais. Por exemplo, eu não estou bem no relacionamento, me ataca a coluna. Até na questão, por exemplo, se você tiver algum problema ali na hernia de disco, alguma coisa assim também. A hernia de disco já representa que é uma pessoa sobrecarregada, que ela não se sente apoiada e que ela não está tendo tempo para os prazeres pessoais dela. Ela está fazendo tudo para todo mundo e não está respeitando o limite dela e também não está fazendo alguma coisa para ela. É só o outro, né? Daí vem o bico de papagaio e vem a questão da hernia de disco. Daí significa isso. Quando só inflama, só está dando um alerta. Inflamação representa raiva. Porque às vezes tem gente que tem só um nervinho, né? E nervo é bem interessante, porque nervo é onde que vem a energia que controla os nervos do fígado, que representa a raiva, que representa viver uma vida com muita raiva. Vai atacar tudo que é nervo. E qual foi a outra cor? O amarelo. Eu disse o vermelho, né? O preto, o branco e o verde. Agora o amarelo. O amarelo representa o baço, pâncreas e intestino delgado. E o baço tem muito a ver com o pai, né? Por isso que sempre que dá problema ali com o baço, ou tem alguma coisa com o baço, representa alguma questão com o pai, né? E isso. Que o pâncreas já representa uma função do organismo que aí ele vai fabricar a insulina, né? Por exemplo, assim, pessoas que têm problemas com pâncreas são pessoas que tiveram uma infância difícil, não puderam ser criança, tiveram que ir para a vida de uma forma assim muito rápida, e aí elas vão começar a olhar para a vida como muito séria. Preciso trabalhar, se virar, ter as coisas, mas elas nunca têm tempo para elas, e isso vai faltar nelas a alegria de viver. Elas vão estar sempre atarefadas, fazendo muita coisa, e nada para elas no sentido de ter alegrias pessoais. Então, é por isso que uma pessoa desenvolve câncer no pâncreas ou problemas no pâncreas. E o intestino delgado é onde absorve o nutriente para o corpo, né? Ali ele está absorvendo, e o que não serve mais ele manda para o intestino grosso, que vai expelir o que não serve mais. Então, pessoas que têm problema nessa parte do intestino delgado, já são pessoas que têm problemas, né? E está trazendo novo para a vida, ou não permite que coisas novas aconteçam, né? Então, representa toda uma disfunção dentro do intestino delgado. E aí você vai, de certa forma, tendo que dividir o corpo, né? Então, por exemplo, assim, ó, o que é
fígado é mãe, mas como tem que ter o oposto, que é a vesícula biliar, vesícula é o pai. Quando é ali a parte todo o intestino, então que tem que ver, porque a apendicite é problema com mãe. Ou uma mulher muito autoritária na vida, que, por exemplo, assim, faz com que você passe alguns constrangimentos. Aí é a apendicite, dá problema, inflama, tem que tirar, é por causa disso. A pessoa não aguenta mais, por exemplo, uma mãe que fica sempre atrás, querendo saber onde que o filho vai, com quem que o filho vai, que horas que o filho chega, e aí isso vai despertando uma raiva, começa a inflamar a apendicite. Por isso que O que geralmente... opera é para cortar essa pessoa. Por isso eu lembro que geralmente a apendicite, ela, né, ao menos agora, né, trazendo para a consciência, por exemplo, dentro do meu sistema, foram vários casos, mas lá na adolescência. E, por exemplo, pessoas mais jovens, talvez seja isso. Talvez. A minha Eu menina não tinha tem 4 pensado anos. nisso, é ótimo. Teve que tirar apendicite. Com 4 anos. 4 anos. Ela tinha 4 aninhos. Mas né, a avó, a mãe do meu marido, ela estava grávida do meu marido, tirou apendicite. O meu marido também. Não sei se tem a ver alguma Ali coisa com já outra. vem uma lealdade familiar. É? Eu pensei isso. Ele quase morreu, sabe? Tem falecido. E a menina, 4 anos. Ontem faleceu um senhor de Ibiaçá, senhor, 50 e poucos anos, e lá atrás o pai dele tinha sofrido AVC, um monte de problemas de saúde, e ele repetiu todos. Exatamente todos o que o pai teve, ele repetiu. O pai fez hemodiálise, ele foi para hemodiálise. O pai teve AVC, ele teve AVC. Sabe, o que causou a morte foi o mesmo problema que o pai também teve. Olha, outra coisa, né? Outra lealdade. E aqui eu pensei por causa da idade, né? Aham. 4 anos já é dos pais, né? É 4 anos, a menina. Tinha apendicite. Ali você sabe que tem uma lealdade, né? É exatamente. E quando a coisa se repete na vida, significa um padrão, ele precisa ser rompido. Por exemplo, assim, quando a gente corta partes do nosso corpo, a gente quer cortar aquela situação da nossa vida. Mas, para dar problema na apendicite, tem que ser mulheres muito autoritárias, que te controlam, que fica sempre te controlando nos teus passos. A mulher. É atividade porque... Mas que nem o homem, né? Foi homem lá da mãe, daí? Sim, tem que ter uma mulher autoritária. Você já tinha casado? Sim, a neném, sim, nós fazendo o piata, né? O piata tinha 8, ela 4. Tá. Tu estava grávida? Não, a Não. sogra estava grávida do pai da Natália, né? Sim. E teve que tirar apendicite, porque o médico disse, né, que ela ia perder o filho, talvez, né? Ela teve que fazer cirurgia, tirar apendicite grávida do meu marido. Então, quem sabe... E daí depois ele também com 14 anos ele tinha. Teve que tirar, ele infeccionou quase morreu, ficou 12 dias internado. Tem que ver, E 4 anos a menina. porque assim, ó, a tua sogra deveria ser uma mulher muito forte, deveria ser uma mulher muito ela, e que não aceitava a autoridade de ninguém. Porque assim, ó, na nossa vida, o que acontece? Leandro, fala com outras palavras. Puxa. Essa é uma bruxa. Encurtar o prosa. É difícil. Por isso que eu digo, para dar problema na gravidez. não, na Na apendicite, apendicite? a mulher tem que ser muito, muito, muito autoritária. Autoritária ao extremo. Ela. Que aí sim. Porque assim, ó, eu não tive problemas, né? Só que aconteceu de numa época da minha vida, eu queria que me desse problema na apendicite para eu operar. E eu tinha 14 ou 15 anos. Analisa. Aí agora, analisando no passado, foi na época que a minha mãe ela estava perto de mim, né? E até tinha muita vizinha da frente que chamava, né? A filha da Fatimona, que chamam lá em cima, né? E elas me chamavam e ia lá para conversar. E a mãe dizia para mim assim, você não vai casar com essas vagabundas, sabe? E foi a época que eu queria me operar. Tu vê para Analisa. cortar, como é que pode, né? Então, cortou alguma parte do corpo, é
aquela situação. Não quer dizer que o corpo, né? Mas é a situação. Por isso que uma pessoa que corta o dedo, despedaça o dedo, tira o dedo, é aquela situação. E quando esmaga a mão? Tá? Depende das mãos, mas isso representa que as pessoas não estão olhando aquilo que ela está fazendo. Ela não está sendo reconhecida. É uma pessoa que ela faz, ao invés de os outros dizerem, que bom que tu faz, né? Olha, continue isso. Não, ela não ouve nada disso. Aí perde a mão para isso. Eu morri a minha, mas não perdi nenhum, né? Mas o perder a mão significa você não precisa de reconhecimento. Você sabe que você é boa, vá para a vida. Não queira a aprovação dos outros. Cada parte do nosso corpo representa, se é ferido, que você não depende da aprovação dos outros. Tudo que é doce no teu corpo você não precisa ter a aprovação dos outros. Eu amassei todos os dedos, mas assim não teve para ter ponto nenhum, sabe? Só amassou, mesmo, que fechou, fiquei 6 meses. Amassou, nenhum teve vida na X, não perdi, né? Amassou mesmo. Foi por isso que tu foi para padre na época? Eu acho que sim. Para casar com essa Você é vagabunda? Vai saber, né? Não, mas ele uma vez a gente explodiu, né? A Morgana. Uma Morgana no hospital, A Morgana e a Giovana. Elas surfam, acho que surfam no seu. Mas olha o julgamento da minha mãe. Olha as filhas. Sim. Por isso que eu dizia muito para a mãe, assim, mãe, uma filha quieta. Tu não sabe né, da vida dos outros, né? E a minha mãe olha que eu nunca tinha percebido que a minha mãe era autoritária. Eu sempre pensei que ela era boazinha. Eu gravei só uma assim. A minha mãe. Olha que eu percebi que ela foi autoritária já na vida dela. Muito interessante. Como são esses movimentos, né, que a gente vai lembrando passado. Mas por isso que a gente... Faz sentido, né? Tudo faz sentido. Por exemplo, você está usando uma camisa bege. Bege? Nude. Bege. Nude. Só que o bege representa uma pessoa que está pensando nela. Uma pessoa que ela defende a posição dela. Por isso que se algum dia você estiver em uma briga com o teu esposo, você vai defender a tua verdade. Por isso que o bege, ele representa muito isso, né? Eu mesma, eu com meus projetos, com a minha vida, com meus pensamentos, com as minhas emoções, com o meu agir. O excesso de bege torna a pessoa egocêntrica, torna a pessoa muito ela, sabe? Não aceita o outro. Bege, marrom. Já o marrom, não. O marrom, assim, a grande mãe. Daí foge um pouquinho do bege com um marronzinho begeado. Marrom begeado. Esse marronzinho que está ali no estofado, né? O marrom representa a grande mãe, que cuida, ou seja, até o momento em que as pessoas mexem com aquilo que é meu. Mexeu nos meus filhos ou naquilo que eu estou cuidando, sai da frente, porque ela faz um escarcéu na vida da pessoa. Minha mãe gosta muito de marrom. A mãe E ela é assim mesmo. Minhas filhas, meus netos, Jesus, não mexe. Porque E ela usa bastante, né, a mãe? Porque o marrom tem a ver com a terra. A terra é visto como a grande mãe, aquela que cuida, aquela que extrai os nutrientes para que as coisas cresçam, se expandam e tenham os frutos, né? Então é como se fosse a mãe cuidando do filho, e aí você já vê o elemento da árvore, né? Que a gente fala tanto do arquétipo da árvore, que a árvore cresce dentro de um dinamismo que se fixa bem na terra, senão ela cai. Então, ela cresce no momento certo, se expande para no momento certo ela dá o fruto. Então, tipo assim, a gente sempre trabalha na metafísica chinesa com metáforas. Até quando a gente fala do olho, a gente fala da conexão com o espírito. Então, se é um olho brilhante, bonito, aberto, assim, ó, que expressa a vitalidade, está bem no teu caminho, na tua vida. Se é um olhinho mais caído, um olho mais apagado, aonde você olha está vermelho, representa que a pessoa não está bem. A pessoa precisa refletir a vida dela, né? Ela está levando a vida como um peso. E ali o espírito dela não está feliz, né? Então, eu gosto de usar as metáforas
Porque daí a gente olha para as pessoas e vê as metáforas, né? Daí eu olho assim, eu vejo o fígado da pessoa e eu já mentalizo a árvore, né? É bem interessante. Quer ver o fígado bem, mentaliza a árvore ali. A gente vai buscando esses auxílios, né? Mas já ali, tipo, na tua vida, procura colocar colorido, né? No teu caso, deixa eu ver, como você tem É muito... muito rosa também. Você tem muito aqui o 5, não usa o azul, o azulzinho só, né? Senão vai tornar você uma pessoa muito... O laranja também não, porque o laranja pode te tornar uma pessoa anulada. E o 9 é o excesso de branco também, dourado. Né? Usa outras cores. Mas quando você tem a consciência, tu pode usar. Sim. Porque eu me vejo usando e não... Só quando você não tem a consciência. Dessa cor eu tenho só essa. Daí tem o rosa, né? Nesse rosa, tem um marronzinho. Deixa eu ver que horas são. São quase 20 para as 6. Daí é para a gente fazer um último exercício. E é para vocês verem como que está a cabeça, os pés, os braços e o coração de vocês. Só que isso que eu vou ensinar não faz parte da numerologia pitagórica. Faz parte da cabala afro-brasileira. Tem mais uma cabala? Tem mais. Agora, a cabala foi transformada em vários tipos. E um dos tipos, mas que tem ajudado muito os terapeutas holísticos, é essa cabala afro-brasileira. Porque é para ver, né? Se vocês quiserem aprofundar, dá para procurar no Google. É para ver os edus, os odus, melhor dizendo, né? Eu não me aprofundei muito nessa questão do afro, né? Mas ali é para mostrar quais são os teus protetores. É bem interessante. Protetores? Porque tem os protetores bons, os protetores que não são bons, né? E os protetores que agem na tua cabeça, agem nos teus pés e nos teus braços. Isso a gente não vai ver. Eu só achei interessante quando eu vi, porque mostra ali os números da cabeça, dos pés, dos braços e do coração. Aí mostra como que está o coração dessa pessoa. Mostra como que está a cabeça da pessoa, como que estão os passos, os caminhos da pessoa. E os braços, a forma que ela trabalha a energia do trabalho. Isso ficou bom, né? Trabalha as energias para que dê certo no trabalho, né? Só que daí, por exemplo, assim, a gente divide lado direito as emoções, né? Então, significaria o negativo, porque quando você está com as emoções um pouco complicadas, isso não te ajuda, né? E o lado esquerdo seria a razão, né? Seria o lado do cérebro esquerdo, que é mais a parte do racional, e a parte do direito seria mais a parte do emocional, emotivo, né? Podemos fazer com a Bernadette esse exercício? Então, fazer. Então, assim, ó, esse exercício é com a data do nascimento. Então, como é que vai ser feito? Vai ser feita uma coluna repartida, né? Que dia você nasceu? 21. Então, 21, 8, 8, 64. 1964. Duas colunas. 21 de 8, 1964. Aqui você vai fazer assim, e aqui você vai fazer que venha aqui. Você vai trabalhar muito com a cruz, para você perceber a dinâmica que existe na cabeça, nos pés, nos braços, e no meio seria o coração, né? Então, aqui agora a gente vai começar a fazer a conta. Daí vocês que são bons nas contas, né? 6 mais 1, 7. Mais 2, 9. Então, aqui é 9. E nessa conta só vai até o 16. Então tem que somar quando dá um. Passou do 16, soma. Daí de novo. E, por exemplo, se eu estou fazendo aqui já do meu. Deu, por exemplo, 12, vai 12. Sim, 12 vai a 12. Então, aqui vamos lá, né?
4 mais 9, 13, mais 8, 21, mais 1, 22. 22. 4. Como o 22 passou, então aqui depois eu vou saber que é um 4. Então eu vou colocar aqui um 4 assim, né? Ah, eu ponho 22. Hã? Eu ponho 22. Mas assim, ó, se vocês querem fazer isso, eu não tentei. Mas quiserem fazer isso com a numerologia pitagórica, façam. Vamos tentar fazer. Porque daí vai dar os números com os significados dos números até 22, 33, se a gente tem. Depois a gente aplica dessa forma para ver, né? Sim. Então aqui, ó, agora vocês vão fazer um outro assim, ó. E aqui vocês vão colocar a soma, né? Por exemplo, qual que foi o número que deu aqui? 9. Então, o 9 você vai colocar na cabeça. O número que deu nesse lado? 22. 22, né? É. Então, o 22, vamos colocar aqui o 4, né? Aqui vamos colocar o 4. Aqui. Agora, você vai pegar e somar aqui, ó. 9 mais 22? 20, 31. 31. 3 mais 1? 4. 4. E agora, você vai pegar e vai somar aqui. 22 mais 20... 9 mais 22? 31, Mais 4? 35, 35. 5 mais 6? 8. 8. Agora, você... Tá, espera aí. Tá, somou, deu 31 mais o 4. Isso. E daí como é que deu 4? 3 mais 1? 31. 3 mais 1 dá 4. Agora, se você somar tudo aqui, ó, vai dar 35. É isso? É, daí 5 mais 9 3 mais dá 1. 22 mais 4 igual a 35. Vai dar 5 mais 6, 8. No caso, ele aqui, olha, ele deu 27. 27. Aqui eu ponho 1 Dá mais 9. Tudo, né? É, isso aqui é 27 vai dar 2 mais 6 dá 9. Agora, tu soma tudo aqui. Vai colocar os 3. Os 3. Então, somo 12 com 9. 21. 21. Espero que me entenda depois. Dá 9, né? Essa parte dá 9. Fica ainda 9? Dá 9. Agora sim, vamos acompanhar aqui, que a gente pega por aqui, né? Para descobrir do meio, você vai ter que somar tudo aqui. Então, 9 mais 22, mais 4, mais 8, igual a 43. 4 mais 6, 7. Aqui, 7. Mas esse 22 ele não faz com 4 daí. É. Soma sempre 22. Somar 22. Mas é que se somar o 4 vai dar diferente. Tipo, o 9 mais 4 dá 13. Né? E o 3 mais 1 dá 4. Agora, 9 mais 4 dá 13. Mais 4... 17. Pega mais 1, 8. 7 também. Agora, 9 mais 4, 13 mais 4, 17 mais 8, 25. 25. 2 mais 5, 7, né? Dá Dá também. também. Né? Nossa, interessante. É. Então, aqui o que a gente vai colocar, né? Aqui vai ser a cabeça. Aqui vai ser os pés. Os pés. Aqui, vamos colocar aqui o direito, como se estivesse aqui, né? Você tá ali, ó, O direito. Então, aqui vai ser as emoções. Ali seria o direito, daí. As emoções, porque é o lado direito, né? O lado direito do cérebro, que é o emocional. E aqui o lado esquerdo, que o lado esquerdo vai ser o racional, né? E olha que interessante.
que vai dar aqui, né? Por exemplo, na cabeça da Bernadette. Ela é uma pessoa que ela ajuda todo mundo e ela tem, assim, uma cabeça voltada para os problemas das pessoas, em querer ajudar, querer compreender, querer direcionar, querer que as pessoas estejam bem no caminho delas. Ou seja, ela se doa bastante para as pessoas e se esquece dela. Porque, em contrapartida, o que vai acontecendo? Aqui você vai ter no emocional muito fragilizado. Tu vai absorvendo na tua cabeça o problema dos outros. E aqui pode ter uma cabeça cansada. E é canseira mental. Quando apareceu no número 9, apareceu canseira mental. Por isso que se vocês fizerem lá com os clientes de vocês, apareceu o 9 e diz assim, tu tá com canseira mental, tu tá se sentindo perdida, às vezes você não sabe para onde ir, você acha que é muita coisa que tu tá fazendo, parece que todo mundo vem para conversar comigo e tal, a tua cabeça funciona assim, número 9. Entendemos? Agora, os pés dela, vamos colocar um 22. Os pés dela é onde ela está muito conectada com a amorosidade, que é o 22. É uma pessoa que, no caminho dela, ela ama, ela ampara, é uma pessoa que acolhe, orienta, quer ouvir o problema dos outros, trazer entendimento, para que a pessoa perceba que ela pode seguir adiante, né? Mas resolvendo os seus problemas ou trazendo um pouco de razão para os processos emocionais e psíquicos. Então, no caminho dela, ela é muito boa para aconselhar. Ela é muito boa para orientar. Só que você não consegue resolver os seus problemas. E aqui o teu relacionamento também. Fica um relacionamento um pouquinho complicado, né? E olha, nesse ponto aqui a gente está usando a numerologia pitagórica. Então, o 22 representa o quê? Eu preciso ir para um caminho onde eu possa ser aquela que orienta e aquela que aconselha as pessoas. No dia a dia você é assim? Aconselha, orienta muitas pessoas? Agora você vai vindo aqui para o teu lado racional. Então, você, que tipo que é no teu lado racional, né? Como você enxerga as coisas para que as coisas deem certo, porque aqui é o lado para as coisas darem certo, que é o lado esquerdo, que é o lado racional. Então, esse lado está dizendo para você, eu preciso ter um planejamento, ter um horário, ter uma rotina, eu preciso levantar a tal hora, tomar meu café, ir trabalhar, chegar, tem que fazer o almoço, depois tem que trabalhar, chegar, fazer a janta, depois a gente tem que dormir, tem que ter uma rotina. Só que aqui se torna uma pessoa muito séria e que exige demais dos outros. Quer que os outros estejam se comprometendo, fazendo a parte deles, organizados. Né? Uma pessoa que você percebe, como você vai assim, porque você percebe que assim dá certo. Entendeu? Porque aqui, ó, é quando a pessoa no lado esquerdo pensa que assim dá certo. Agora, no lado direito, aqui, ó, o que você deve fazer? Parar um pouco de cobrar dos outros. Senão você vai ser vista pelos outros como chata e rabugenta. Deixamos de chata. E de rabugenta ainda não. Não, de rabugenta. A partir de agora, eu sou rabugenta também. Eu não sei que me chame mais de chata, tem que ser rabugenta. E aqui no lado emocional, o que significa o 8? Aquela pessoa que não consegue lidar com o seu emocional. E tem a tendência a somatizar doenças, que é o número 8. Entendeu? Que interessante isso. Como que a pessoa lida com o emocional, como que a pessoa lida com a praticidade na vida, como que está a cabeça dessa pessoa e o caminhar dessa pessoa. Só que o teu coração está conectado com a espiritualidade. E o que você faz? É catequista. Olha que interessante, né? Só que aqui no teu coração tem também alguma tristeza. Quando é número 7, lembra do número 7 ali, né? Uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais na dela, mais quieta. E quando está aqui no coração, representa um coração inquieto, um coração agitado, um coração indeciso, que precisa decidir com o coração, mas não sabe o que fazer, que não quer magoar. É uma pessoa que se magoa para não magoar os outros.
Isso aí. E aqui revela que você pode ter depressão, se você continuar acumulando muita coisa, né? Olha que interessante esse esquema para a gente, de uma forma simples e prática, orientar uma pessoa que vem até nós. Quer fazer essa leitura? Bem interessante mesmo. Acho que fez a semana passada. Só coloca aqui o 3 na cabeça e os 3 nos pés. E o meu é pensativo. Tem que fazer a soma daí. Daí a gente entra dentro da pitagórica. Se pegar e tiver algum cargo, deixa. Um mestre deixa. Isso não soma. Daí, tipo assim, você tem soma 7. Você tem não, deixa. Deve ser 6. Ele lidou muito bem. Então, É? 24. 6, né? Pois é. Daí soma, né? Daí soma, porque não é um número mestre nem kármico. E o 11, deixa. Onde deixa. mas tu não transmite. Até o 16, né? Não, Depois que soma. não, porque eu nem tô aqui. Para ver como esses números aqui fazem diferença. Eu falei, pelo menos, Se a pessoa se eu falei, inclusive, tudo e parecia que tinha, sabe? da si. Isso, mas lembra das pessoas trabalhando no atendimento de volta também. Por exemplo, posso? Porque Ó, não sei se tá certo, né? eu já teve depressão. Por exemplo, aqui é 1 na cabeça? 11? Então, o número 11 na cabeça revela uma pessoa que é líder, uma pessoa que toma suas decisões, que direciona a sua vida para aquilo que ela quer. Ou seja, ninguém manda em mim, eu que mando na minha vida. E eu vou conduzir a minha vida por aquele caminho que eu quero. Né? Então, aqui é um excesso de preocupação, agitação, ansiedade. Porque você pensa tanto no caminho que você quer seguir, que às vezes você não altera aquilo que realmente você precisa fazer. Por isso, o número 11 está na tua cabeça. É uma questão que a tua cabeça, às vezes, está assim, né? Muitas ideias, muitos projetos, muitas coisas boas ali, mas na prática. Tem dificuldade de alterar e colocar na prática, né? Mas o número 11 é uma pessoa muito pé no chão. Então, cada coisa que ela vai fazer é pé no chão, né? Será que eu tenho dinheiro para fazer isso? Mas será que eu vou viajar? Mas será que está tudo organizado? Já passa Então, o ponto da viagem. agora, por exemplo, nos pés dela, onde está você? Aqui. Aqui nesse outro de outro, né? É dela. Tá? Aqui nos teus pés está o número 16. 16 indica uma pessoa que está caminhando e ela precisa trabalhar alguns traumas de infância conectados ao afeto, à sexualidade. Com certeza aqui você deve ter tido alguma questão que você não se sentiu acolhida, amada, protegida lá na família. Então, por isso que você foi para a constelação familiar. Né? Eu sempre digo para as pessoas, a partir de agora, em tudo que eu der cursos, mentorias, eu vou dizer, apareceu 16/7, você vai ser um constelador. Porque você tem traumas a serem olhados, e quando você vai descobrir os seus traumas, você diz, eu consegui me libertar por causa da constelação, então eu vou libertar os outros sendo um constelador. Olha que interessante. Então, está nos teus caminhos você ser uma consteladora, que apareceu 16. Tu precisa estar sintonizada com a constelação, que é um aspecto que vai te fazer bem. Que você vai conseguir se lapidar e conseguir lapidar o processo de outras pessoas. Olha que interessante. Agora, você tem no teu lado esquerdo aqui, ó, o 8. Isso representa uma pessoa que trabalha demais e não tem tempo para ela. É uma pessoa que não se dá um tempo para sair, relaxar, fazer alguma coisa para os prazeres pessoais teus. No teu lado esquerdo, que é o racional, eu preciso trabalhar, ter dinheiro. Se eu quiser algum dia fazer alguma coisa para mim, só que nunca vai chegar esse dia. Porque você nunca se coloca como prioridade sair, se divertir e fazer alguma coisa para você. Então, diminua o teu trabalho. Você é uma pessoa que trabalha demais. No teu lado emocional está o 6. Isso indica que realmente você é uma pessoa que precisa, o que pode te travar, aqui a gente coloca emoções, mas são bloqueios, aquilo que bloqueia a nossa vida, né? Então, nos bloqueios está o número 6, é a carência afetiva, e são lições a aprender com os sentimentos. O que te trava é os sentimentos, por isso que você prefere estar trabalhando, porque trabalhando você esquece dos sentimentos e da carência afetiva, e porque você está trabalhando ao lado rodeado de pessoas que te dão o afeto que você quer. Quando, na verdade, você deveria trabalhar os afetos para não querer estar no meio de gente, né?
para suprir uma carência, mas ir para o mundo, viajar e viver a vida para você, né? Só que o teu número 5, que está no coração, representa uma pessoa agitada internamente. Quando o assunto é alguma coisa, eu fico agitada. Eu fico preocupada, então, será que vai dar certo? Mas eu sei que vai, mas aí perde sono, enfim, né? Não, sono. Que bom. Mas o número 5 revela aquela tendência do 5, ou seja, eu quero acelerar processos, né? Eu quero resolver já isso. Eu não consigo deixar alguma coisa para outro dia, tipo, eu... Para ver como vai acontecendo os processos, né, dentro de nós. Esse embaixo? É. Então, o número 3 na cabeça representa uma pessoa que precisa crescer em entendimento de alguns processos, né? E começar a olhar para a vida como aquela pessoa adulta que extrai o mais do positivo das situações, né? E que anda, mas de certa forma enxerga o lado bom, o lado positivo, né? O encantamento pela vida e vai lá. Porque quando está na cabeça, representa que é algo que mexe com a cabeça, né? E aqui, quando a gente fala da cabeça, a gente fala de uma questão de criança interna, né? Então, talvez teria que olhar um pouquinho para essa criança interna, para crescer e aí se tornar uma pessoa que olha para a vida, né? E com os olhos, ou com um olhar de uma pessoa adulta. Os teus pés é 6, que representa a amorosidade, a família. É como se a pessoa estivesse caminhando e ela se fosse preocupada com a família, quisesse prover para a família. Acho que é um marido muito bom. Bem família. Porque o familiar da pessoa é aquilo que ela se dedica, que ela coloca o seu coração naquilo, né? Então, é o 6, é a família. Agora, o teu lado racional é o número 9. Como tem vários 9, inclusive nas emoções e no coração, representa uma pessoa muito boa, que faz tudo para todo mundo, só que, às vezes, não se tira de lado, né? Acaba não focando em você. O outro estando bem, é o que importa. Vamos lá, vamos fazer, enfim, né? Ou, por exemplo, você está lá na tua casa, te liga uma pessoa, né? Olha, eu lembrei de você, isso é um domingo, né? Tu está aproveitando com a tua família. Olha, eu lembrei de você, não estou bem. Será que a gente pode conversar? Sim, eu já vou conversar contigo, né? Só deixa eu arrumar umas coisas aqui. Isso aqui comigo. Então, Sim, teve uma vez eu fui fazer um atendimento às 3h30 da manhã. Uau. Foi numa... Já que tu pegou esse gancho, foi numa ocasião que teve um acidente lá e morreram 2 jovens da cidade, sabe? Baixou uma nuvem negra, sabe, na cidade. E eram pessoas muito bem conhecidas da cidade. Isso acho que faz uns 7, 8 anos, mais ou menos. E aquela madrugada eu não parei de atender. Aquela madrugada, tipo assim, dando suporte o tempo inteiro. Sabe? As pessoas literalmente, porque o meu filho também vai sair tal dia, sabe? Como se tivesse dado um surto coletivo das pessoas. E eu fiz isso. 3h30 da manhã, tocou o telefone. Olha, eu preciso porque eu estou literalmente, a pessoa estou literalmente morrendo. Larguei tudo. Hoje eu não faria de jeito nenhum a consciência que eu tenho. Né? Se morrer, eu disse, olha, eu tenho um telefone aqui da funerária, eu posso ter passado depois, mas morre e vai em casa. Mas Mas ele continua atendendo, só não às 3h30. Já melhorou bastante. Graças a Deus. Mas quando tem assim um alinhamento, que é um alinhamento de 3, um alinhamento que coloca assim, né, as tuas emoções fragilizadas, ou seja, às vezes você absorve muito o que é do outro, né? Você se compadece com o que é do outro. Às vezes você está atendendo e já consegue ver o que o outro passou através de um filmezinho, né? Sim. E aí você se sensibiliza, se coloca no lugar do outro, né? Então, o número 9, ele só tem uma tendência, às vezes, as pessoas se aproveitarem um pouco, né? Se aproveitarem no sentido de, isso aqui lá ele vai me emprestar, né? Então, se eu devolvo ou não, ele vai entender. Então, é isso, é que o número 9 representa uma pessoa muito boa, sabe? E todos os números. Se fosse o número 1 aqui, ó, é uma pessoa que ela pensa mais nela. Se é o número, como é o número 9, pensa mais no outro. É a dinâmica do outro, né? Interpreta o meu também, Leandro. Acho que não sei se eu botei aqui embaixo. Tem que entrevistar todo mundo. Vamos, bom. É que ele é 9, né? Agora vamos aproveitar dele. Bora. A cabeça é o número 1. O número 1 representa uma pessoa que ela já tem uma vertente de ser líder, dela mandar, determinar,
dela escolher o seu caminho, dela tomar as suas decisões, dela ir avante, dela ter um pouco de dificuldades de receber ordens. Na verdade, ela veio para dar ordens, né? Dar comandos. Então, representa que realmente você já vem preparado com a tua cabeça focada naquilo que realmente você quer para a tua vida. E aí, se você permitir que outras pessoas se invadam, o que eu acho impossível, porque você tem a dinâmica de colocar a pessoa no lugar dela, né? O número 1 sempre tem isso. O número 1 na cabeça sempre tem uma questão de colocar a pessoa no lugar dela. Por isso que às vezes agora eu estou lembrando, quando vem os cursos, né? Você diz assim, pela questão de ordem, eu sou professor, ou seja, você coloca a pessoa no lugar dela, né? Você coloca o teu papel, né? Isso eu acho interessante. Mas por isso que agora veio um na cabeça, por causa disso, né? Temos um processo aqui. A única coisa que está um pouco você pode enraizar na cabeça são, por exemplo, né, teimosia. Então, o número 1 na cabeça tem algumas teimosias, né? Mas é muito bom, porque o número 1, quando coloca aquilo que quer fazer, vai em busca, realiza, né? Os teus pés é 6. O número 6 é a pessoa que ela está agindo nesse âmbito da família. Por isso que eu conecto os números agora, talvez poderia conectar constelação 16 e também o número 6, tem lidar com família, a fragilidade do sistema, né? Então, é exatamente isso que você está caminhando e está conectado com isso. É o número 6. E agora, por exemplo, a tua razão. Tua razão é o 16? Pois é, a tua razão está de você entender processos de traumas que envolvam o afeto, a sexualidade. Então, você coloca uma razão nisso. Porque se estivesse no lado emocional, isso estaria representando que você teria alguns bloqueios nesse sentido. Como aparece na razão, isso já indica que já está resolvido, que você conseguiu colocar uma certa racionalidade, o que você colocaria para desbloquear e você realmente viver isso com naturalidade. É o que eu vejo, né? Olha que interessante, né? Quando é razão, é os processos de uma forma racional, você compreendendo. Aqui é você sentindo, aqui você compreendendo, né? Já nas tuas emoções é 5, né? Que é aquela perspectiva da agitação, né? Quando às vezes as coisas não dão muito certo, fica agitado internamente, né? Buscando uma solução. E é tudo rápido. Que tu quer que se resolva rápido, né? E a questão do coração é número 1. É mesmo na cabeça. Ou seja, o número 1 no coração representa que realmente o foco estão nos teus projetos. Porque como está alinhado a cabeça, mostra o quê? Tudo que eu coloco no coração, tudo que me vem no pensamento, eu coloco no coração para dar certo. Né? Então, tudo que for para você bom, que você colocar no coração, pode dar certo. Por isso que você tiver alguma teimosia, você tem a tendência a colocar no coração coisas tuas, né? Por isso que a tendência é você viver uma vida sem compromisso afetivo. Ou, por exemplo, assim, você ter alguém, mas que respeite a tua individualidade e não interfira nos seus processos, porque está alinhado a cabeça com o coração. A pessoa tem que ser bem madura, né? Assim, para também lidar com isso, né? E o que me chama a atenção, porque assim, ele poderia muito bem ter um número no coração que tivesse a ver com esse número 16/7, que é conflitos, mas eu não vejo isso nele. Parece que ele trouxe uma razão, e aquilo que eu via no teu rosto, que eu dizia que quando é entrado aqui no meio, a pessoa que pensa e ela decide, mas aqui a área das emoções é como não se envolvesse tanto. Ou seja, vou te ajudar na constelação, olha o que você precisa ver. Tudo bem, terminou. Vai ser... Será que é assim? Sabe? Então, eu teria que os Na cativez. Sim, tem para mandar. Uma vez nós estávamos numa formação com a Cornélia e teve uma colega que disse assim, professora, você permite que eu queria ir no banheiro? Não. Não permito, ela disse. Ela disse, mas eu só queria ir no banheiro. Tu está muito apertada? Não, eu consigo. Então, não. Não, ela disse. Daqui de 15 minutos é intervalo, é daqui de 15 minutos, tu não vai.
Sabe, ela foi rígida, ela podia ter sido, não, tudo bem, pode ir. Ela disse, não. Não, tudo Sabe mais. usar um não. E ela provavelmente também, na cabeça deve ser. Já pensei muito de vezes. Só eu não fiz ainda. Mas que eu tentei, eu pensei. Eu ainda mas, gente, agora eu já tudo nesse dia. Verdade, né? Sabe o que aconteceu isso? Porque, assim, um dia eu tinha saído da sala e estava lá o Ângelo, o Douglas e o Delmar. e o Júnior, né? Sim. O Delmar, a gente conversando, mas até eu disse, eu vou falar mais baixo, porque senão eles vão ouvir. E a gente se empolgou, ficou me vindo lá fora, dizendo que não era. Mas um dia ele também me deu. Ali na ele disse, isso, fique em silêncio agora, porque isso também é para você. Não sei o que, e eu... Mas a gente Faz percebe, sentido. mas agora percebe como que vai sendo na O leitura. último ele largou assim: quem é inteligente, presta atenção e considera como. Que são coisas bem insight, bem interessantes. Fazer... E às vezes tu fica, por exemplo, naquela Na hora. Escrevi, né? não for com o colega, e aí quando você dá, é como se fosse uma voz de comando, né? Sim. É isso aí. Traz para a consciência. Claro, a gente chama, São palavras que distanciam a consciência. Aí você vai ser o quê? Tu vai ser inteligente. Né? Quando você fala isso ao inteligente, Só uma pergunta, tu se não, torna não, inteligente, não. porque você vai fazer aquilo que é a voz do mundo. Por isso que eu vejo assim, ó, Uma pergunta, talvez isso aqui de forma bem breve, tipo, resume tanta coisa ali, ó. A gente consegue compreender a pessoa em 5 minutos, ou menos. Então, para ver que a dinâmica, olha que interessante. Que legal. O que Agora, nós precisamos Nath, agora é só ter essas explicações assim, ó, muito dentro claras. da mente. Mas sabe que isso, assim, aos poucos, vai fluindo e vai sendo conectado. Tipo assim, eu já consigo, às vezes, associar um, que é o meu, né? Às vezes eu vejo assim, um é isso, aquilo. Tipo, se eu pegasse mais a fundo, consegue. E tem uma repetição, né? Eu tenho assim, que na aula tu bate bastante, né? Tu fala cada um, assim, mesmo que seja nosso, né? Mas tu sempre fala. Então, eu acho que a gente vai, alguma coisa, a gente vai gravando, assim, né? Por isso que eu pensei de agora em diante, até o fim do ano, a gente sempre fazer esse processo. A gravar qual que é o processo no início até o final. Porque o processo vai terminar aqui, ó. Nessa cruzinha aqui, né? Porque isso aqui vai ser a chave de dar a guinada em tudo, né? Dizer assim, se você fizer isso aqui, ó, na prática, por exemplo, ela aqui, ó, se ela trancar muitas emoções, já vê que o teu tempo vai ser breve aqui na Terra, né? Ó, trouxe um para a cabeça ali. 12, 84. 25 do? Assim, 11 de 1984. Deixa. Agora, por exemplo, a Nath, ela tem um 9 na cabeça, que é igual aqui que eu coloquei para ela, né? Por exemplo, você é muito de se doar para o outro, né? Você é uma pessoa que tem na cabeça o outro. Então, às vezes, é o outro, depois eu, né? Eu preciso fazer com que o outro se sinta bem, acolhido, amado, né? Só que isso pode te trazer aquela perspectiva, né? De você se doar, mas às vezes você se deixar como foco. Então, focar em você, estar bem, para depois, né, conseguir acompanhar o processo dos outros. Então, a tua cabeça, ela funciona assim. Então, você pode ter alguma canseira mental, às vezes está no teu limite, às vezes você pode sentir um pouco de uma confusão, ou seja, se sentir um pouco perdida, tendo que focar naquilo que você percebe. Porque por que acontece o número 9, o desfocar? Você está tão focado no outro, que quando você foca em você, você desfoca e fica um pouco perdida, né? Porque às vezes a gente tem tanto o outro, a prioridade do outro, quando a gente pensa em nós, percebe o quê? Será que eu estou me tornando egoísta? Não. Você não está se tornando egoísta. Você está pensando em você. Estando bem para depois atender os outros, né?
Nos pés você tem o 13/4, que o 13/4 é morte e renascimento, é aprender a morrer e renascer das situações. Ou seja, e você sempre está organizando a sua vida, os seus processos, para que tudo dê certo, e tudo vai dar certo com muito esforço, através de muita dedicação, através de muito trabalho, né? Mas tudo vai dar certo. Aonde você colocar o teu coração, que é o número 7, que foi colocado aqui para ela também, está muito conectado com a espiritualidade, vai dar certo, né? Você tem que ter realmente, não esquecer dessa conexão, né? Então, os teus pés. O teu racional está no 22, né? Então, o racional faz o quê? Faz com que você tenha uma dinâmica interessante para fazer com que o outro perceba os seus dilemas existenciais na área do psíquico e do racional, né? E talvez você já esteja colocando um pouco mais de razão nos seus processos internos existenciais, o que você passou, porque quando aparece esse pilar do racional, é aquilo que tu tem que dar razão, né? Aquilo que tu tem que focar. Então, focar primeiro nas minhas questões, resolver, para depois eu ajudar o outro a resolver os seus problemas, as suas aflições. E aqui você não pode se sentir insegura. Tu tem que ter segurança de quem você é, daquilo que você quer, e ir para aquilo que você veio ir, né? E aqui talvez você trabalhe muito com pessoas que estão um pouco perdidas naquilo que elas devem fazer. 13/4, a pessoa, às vezes, ela é um trabalho muito duro e ela diz, mas, meu Deus, será que eu vou passar a vida toda trabalhando? Então, é fazer com que as pessoas percebam que é a dinâmica da vida. Se esforçar, enfim, né, para ter as suas coisas. Mas aqui o se esforçar é você se responsabilizar pelas suas coisas. Aí que está a chave para você do caminhar da tua área. É você pensar nas suas coisas, sem depender de marido, sem depender de mulher, é você. Por isso que vai muito para o lado feminino, do feminino sagrado, ou seja, não depende do teu marido, é você. Se você for para esse lado, vai dar muito certo. Porque o feminino e o 13/4 se você perder, mas você que está bem, vai achar outra ali na frente, né? Explore, saiba lidar, aprofundar muito esse 13 aqui, que vai te levar para o teu caminho, né? E o número 8, que é do teu lado emocional, dos bloqueios, né? Às vezes, a dificuldade de você buscar o equilíbrio entre o teu emocional. Às vezes, aquela questão de você se perder um pouco no trabalho e essa dinâmica de você resolver os seus problemas internos, né? Por isso que veio a razão no 22, para você estar tranquila, para você ir para o teu caminho. Caso contrário, fica um pouco conturbado, né? As tuas coisas. E você tem uma certa inquietude também no coração, né? Então, lidar com as tuas inquietudes. Vamos ver a do Leandro? Na cabeça, 12. 12 na cabeça? 12? Então, coloca o 13. O 3. Não quer falar sobre Ah, é verdade, ele já disse. Eu tenho que crescer. Mas olha que interessante. Olhar para a vida como os olhos de um adulto, sem tender para o pessimismo, e olha que aonde que eu tive que chegar para tomar decisões na depressão. Mas você sabe, por exemplo, essa questão da criança interior. Uma vez um professor disse assim, que é bem interessante quando você precisa trabalhar com a criança interior, porque o adulto, a chance de crescer é difícil. A criança tem muitas, ainda, formas de crescimento. Agora, se o adulto já está lá na frente, é mais difícil dele ampliar. A criança, quando você precisa olhar para ela, tem muito mais ainda para você explorar. E olha, não é ruim. Por exemplo, eu estava falando esse tempo atrás, né? Que eu acho que o problema estava na minha criança interna. E olha, verdade. Na cabeça ainda, né? Por exemplo, a cabeça simboliza muito, ou você às vezes olhar a vida com uma certa imaturidade. Mas aí você tem que se lançar e dizer, não, agora é crescer e olhar com o olhar de um adulto, né? E acolher as experiências, lidar com elas pela vida, né? E às vezes eu acabava me perdendo nisso, porque daí era muito a questão do emocional, né? Do vitimismo, né? Do querer que o outro tivesse a culpa.
Então tá certo. Daí nos pés deu 19, que dá 1. Não, fica 19/1 mesmo. 19. É Que 19 é é caro. O 19/1 vai representando aquela pessoa que tem brilho, que tem um poder pessoal e que tem muito a oferecer para uma pessoa, mas precisa fazer o quê? Trabalhar os medos internos dela, saber quem ela é, se autoafirmar na sua essência, para que ela possa ajudar os outros a partir da sua autoafirmação, da sua sabedoria, da sua confiança em si, mas ajudar as pessoas a crescerem nesse processo. Só que aí mostra que eu vou ter que... Tem muita coisa kármica para quitar. Por isso que a gente falava do 19/1. Olha a vibração onde que está, né? No caminhar. Então, precisa olhar para isso. E no racional daí deu 22. E essa, buscar a razão para o emocional, para o psíquico, né? Para poder ajudar as outras pessoas. E 8 na emoção. Que é isso daqui. Às vezes eu procurar não trabalhar certas emoções, né? Ou ter resistência, que aqui mostra os bloqueios, né? Em lidar com o emocional. E querer trabalhar para, às vezes, esquecer um pouco o emocional. Sabe que isso é tão verdade, porque uma vez eu diria assim, vai, eu não estou bem aqui, mas vou fazer uma coisa que eu melhoro. Quando a pessoa diz para você, eu não estou bem, mas vou fazer alguma coisa e vou melhorar, tem um 8 na jogada. A gente, eu estou começando a perceber os números da pessoa naquilo que ela fala. Que legal, né? E eu comecei a perceber nas constelações o número da pessoa. É? Comecei a olhar, vai ver aquele número mesmo. Sim. Olha que interessante. E no E o coração coração? deu 7. 7 é a mesma dinâmica aqui. Mesma dinâmica ali. E é por isso que essas inquietudes, né? Essa conexão com a espiritualidade, então, realmente faz sentido. Né? Legal. Gostaram? Eu gostei muito disso aí. Quando eu aprendi, eu disse assim, eles vão querer saber. E vai ser bom para eles saberem. E olha aquilo que você falou na doação, como que a gente vai trazendo para a consciência, né, as coisas que acontecem. Hoje de manhã eu deixei o carro na lavagem, né? E aí a Nath disse, pega o meu eu tinha que ir para Ibiaçá, né? Daí eu disse, não, vou ali, vou pegar uma carona. Conheço todo mundo, se é cedinho, dificilmente alguém que não vai para lá. Aí eu cheguei lá no ponto, né? Acho que deu 2 minutos, passou um conhecido e parou. Aí foi Ibiaçá e disse, olha, estou indo, tu quer uma carona? Disse, não, aceito. E eu sabia que ele estava enfrentando um problema de saúde bem sério, esse cara. Conheci ele também e tal. E aí, tipo assim, praticamente nós estamos fazendo terapia até... Pagou a carona com a... Até pensar. Ele me dizendo, né, que ele, no primeiro momento, quando ele foi diagnosticado com um tumor, ele quis, tipo, meio se fechar e tal. E aí eu fui dando o meu exemplo para ele, né? E eu disse assim, olha, a vida é muito mais além do que aquele mundinho que a medicina nos diz, né? Aí eu tentei fazer ele entender o que aquilo tinha vindo para mostrar para ele, né? O que ele precisava ainda compreender com aquilo que a saúde dele estava querendo mostrar para ele. E aí ele disse assim, ó, depois que ele começou a olhar, e a mulher dele vai nas minhas constelações, só que ele tem uma resistência ainda, sabe? Ele ainda tem um pouco de resistência, mas ele acredita, tipo, sabe, meio São Tomé. Né? Mas ele acredita nisso, mas ele diz assim, eu ainda não estou preparado. Né? Mas ele está fazendo muitas coisas, por exemplo, pensando com uma visão que, não, isso não é para mim. Né? E ele voltou, tipo assim, ter uma vida normal, claro, está fazendo tratamento, mas sem sintoma nenhum. Né? E você olhava, tipo assim, para ele, a própria energia ali, você não via mais uma pessoa doente. É uma pessoa que teve um diagnóstico. Né? Mas não é uma pessoa doente, porque você sente a energia de uma pessoa doente. Né? É verdade. Quando tu tá perto de uma pessoa doente, nossa, aquilo parece que aquele campo, ele fica muito tenso. E aí eu disse para ele, eu disse, olha, quando nós chegamos lá, ele disse, Edgar, tu quer que eu te leve em algum lugar? Daí eu disse, não, eu quero sim, né? Quero sim. Aí ele me levou lá, daí eu disse, olha, vou só te dizer uma coisa, você não é doente. Põe na tua cabeça, você não é doente. Você teve só um problema. Eu disse, mas você não é doente. Porque você sente quando uma pessoa está literalmente doente.
E Finalizou um ciclo, só dizer para ele. isso, Acolheu o aprendizado, ensinou o ciclo. isso. E aí ele está levando uma vida, e ele trabalha na parte de construção de casas, e não é um serviço fácil. E ele disse que ele ficou tipo 2 meses parado e ele falou, México, vou voltar a trabalhar. Porque aquilo para mim está me dando, ele disse, se eu não morrer da doença, eu vou morrer de uma depressão, ele disse. E aí ele voltou, está construindo lá de novo, fazendo os processos dele, mas super bem. Interessante esses processos, né? Aí como o Ângelo disse, né? Paguei minha carona. Quando a pessoa ela está em busca de autoconhecimento e se permite, aparece a ajuda necessária. E olha só, são 4 anos que eu falo cabejária, eu nunca tinha pego uma carona. E hoje de manhã, ontem de noite eu te disse, né? Eu disse, eu tinha combinado de cedo lá para levar o carro para a lavagem, depois disse, eu vou pegar uma carona hoje. Vou fazer uma coisa diferente. Nada é por acaso, né? E olha só. Por isso que eu tenho o 9. O 9, por exemplo, é espiritualidade. Acho que nunca disse isso para vocês, mas o número 9 é a espiritualidade dizendo, né? Cuida do outro, e tudo que é para você vai ser providenciado. Não cuide do material, não tenha preocupação com isso. Cuide das pessoas. Por isso que tem essa tendência muito mais ao outro do que a se desprender, ao desprendimento. Porque dentro dos números é o amor ágape. Então, o 3 é o Eros, o 6 é o filia do relacionamento, né? Sim. E o 9 é o Nesse caso, Leandro, por exemplo, assim, e eu tenho, não vou dizer que seja um problema, mas eu tenho isso, por exemplo, não importa o lugar, aquilo que aconteceu à noite que nós estávamos na taverna. Eu até falei, como é que tu consegue, Edgar? Eu já fico... mas viu como é acionado os números? É uma coisa que eu podia, por exemplo, a questão de coisas, que eu podia usar para Não, ser menos não cuidado. atrair isso aí. É verdade, porque em todo lugar que a gente vai, às vezes a gente fica, né? Tu quer fazer outra coisa, e daí fica lá, não consegue sair da situação, sabe? Uhum. Eu já ia dizer, tá. Você tem uma Ai, energia muito propícia para isso, né? O Mas que outra você pessoa, poderia né? fazer é, por exemplo, assim, ó, quando eu sair com a minha esposa, né, enfim, já vai com esse comando de ser o momento para aproveitar vocês. Porque daí a espiritualidade diz, não, então nesse dia ali a gente dá uma livre para ele. E você já queria... Não atrai aquela situação, não atrai essa situação. É interessante. Daí você dá o comando, né? Daquele dia é para vocês. Deus, você pode cuidar. Ou quando estiver voltando, pro dia. Bem interessante. Que quando eu comecei a estudar os números e ver essas dinâmicas, isso não estava dentro da numerologia. A partir de agora, é uma coisa que eu vai colocar. faz sentido. Achei bem interessante. Até na Cabala. Mas aqui eu vou colocar os números da Cabala. Então, os planetas e tudo, porque ele vai dar os comandos para a pessoa, né? Mas aqui você pode, como terapeuta, fazer isso quando o teu paciente acabar te procurando e faz um alinhamento para que esses números estejam na frequência positiva, para que isso se desbloqueie e que não busque no trabalho um refúgio para os teus, como forma de resolver os teus problemas, né? Mas é encarar os problemas, resolvê-los, para que dê a fluência necessária para organizar a vida e fazer uma pessoa mais leve. Porque aqui tem muitos números racionais, que aqui é intuitividade. Número 9 na cabeça é muita intuição. Só que o 8, no lado dos bloqueios, é muita rigidez, igual ao número 4. Muita rigidez. Parece que os outros deveriam ser como eu. Como é que são do jeito que são, né? E o teu 22, ele seria um número que, quando vibra na polaridade 4, é negativo, dá mais força para o lado racional. Então, vamos. É isso hoje? Isso. Legal. Nossa, O que acharam? Gostaram? Muito bom. Muito É bom. sempre muito bom. Eu deveria passar agora. Foi feito um caminho interessante, né? E vocês acham que daria para continuar assim, para a gente fazer esses caminhos? A gente poderia, assim, intuir uma pessoa lá, vamos falar sobre ela, não para falar de julgar, né? Sim. Mas para compreender os processos. E daí, a partir do próximo encontro, quando ele for presencial, daria para fazer o seguinte: eu vou ficar ali, vocês vão vir para cá. Eu quero que um faça aqui, né? Quero não, né? Mas seria bom um fazer essa parte. Porque daí a O gente outro fazer essa parte. já vai estar Fazer essa parte. Esse dia vai conseguir juntos. Uhum.
Mas daí o que é? É você vir aqui e colocar os números de uma forma bem simples, com as 2 palavras dizer, né? 6, o que é família, né? Eu vejo aqui uma pessoa muito da família, isso, né? As palavras de vocês, que daí vai ajudando. Então, Bem Hã? combinado. Beleza. Eu gravei, Leandro.